eu sou o Rodrigo Farias e hoje nós vamos fazer um pequeno estudo sobre um tema que eu acho que é muito apropriado para os nossos tempos de hoje, que é fraternidade em tempos de divisão. E para começar, como leitura introdutória, a gente vai usar o item 20 do capítulo 13 do Evangelho segundo o Espiritismo, que é intitulado Beneficência Exclusiva, que é uma pergunta e uma resposta, que diz assim: é acertada a beneficência quando praticada exclusivamente entre pessoas da mesma opinião, da mesma crença ou do mesmo partido? E a resposta do Espírito São Luís é assim: não, porquanto precisamente o espírito de seita e de partido é que precisa ser abolido, visto que são irmãos todos os homens. O verdadeiro cristão vê somente irmãos em seus semelhantes, e não procura saber, antes de socorrer o necessitado, qual sua crença, sua opinião, seja sobre o que for. Obedeceria o cristão, porventura, ao preceito de Jesus Cristo, segundo o qual devemos amar os nossos inimigos, se repelisse o desgraçado por professar uma crença diferente da sua? Socorra-o, portanto, sem lhe pedir contas à consciência, pois, se for um inimigo da religião, esse será o meio de conseguir que ele a ame. Repelindo-o, faria que a odiasse. Psicografia dada em Paris, 1860. Então, feito esse introito, vamos fazer uma pequena prece e trocar umas ideias, sobre esse assunto. Deus, nosso Pai, muito obrigado por mais este dia de vida, mais este dia na Terra, nessa grande escola, em que todos estamos tentando progredir, passo a passo, pequena conquista, pequena conquista. E te pedimos, Senhor, que nos inspire, para que possamos, a partir da doutrina espírita, tirar lições para nossas vidas, lições e orientações para nossos dilemas, nossas dificuldades, nossos desafios, e que possamos, onde quer que estejamos, saber para onde vamos, de onde viemos e qual, pelo menos em linhas gerais, a rota a seguir. Obrigado, Pai, por tudo, e assim pedimos a tua bênção, em teu nome, a dos amigos e guias espirituais que zelam pelo nosso estudo, para darmos por iniciado o nosso trabalho de hoje, dando juntos como sempre, graças a Deus. Bom, o nosso tema hoje, ele é bem amplo, mas eu vou tentar ser o mais conciso possível, né? Obviamente, fazemos aqui um recorte. Eu estou gravando no finalzinho de dezembro, um pouco depois do Natal, né? E eu costumo me inspirar muito nas coisas que têm aparecido no noticiário. E nesse Natal agora, né, nesse fim de semana de Natal, o noticiário, para além daquelas coisas de sempre, deu um certo destaque à morte do religioso sul-africano Desmond Tutu, arcebispo Tutu, né, que, para quem aí pegou os anos 80, 90, é bastante conhecido pela atuação que ele teve na luta contra o regime do apartheid na África do Sul. Para quem é muito jovem e não sabe ou não lembra o que é o apartheid, vale uma brevíssima explicação. O apartheid era um regime que perdurou na África do Sul, sobretudo aí dos anos 50 até os comecinhos dos anos 90, embora já houvesse sinais dele desde muito antes, de que era um regime baseado na discriminação racial, legalizada, institucionalizada. Então, o país tem a população, né, era dividida em brancos e negros, os brancos eram minorias, né, descendentes dos colonizadores europeus, e eles tinham uma série de privilégios e direitos, inclusive o monopólio do poder político, enquanto a maioria da população negra
tinha que aguentar uma série de humilhações e exclusões no seu cotidiano, desde uma violência policial extremada, níveis de pobreza alarmantes, né, uma série de incômodos que se refletiam no dia a dia. Inclusive, apartheid, né, vem de separação, você tinha que, inclusive, manter uma distância física, né, dos seus concidadãos brancos, né? Havia lados de calçada, havia lugares da cidade que você podia frequentar e outros que não. Era nesse nível, que lembra muito uma situação que também existia no sul dos Estados Unidos até aí, meados dos anos 60. Só que na África do Sul a coisa era mais explícita e violenta ainda, e isso tornou o regime famoso no século XX e alvo de muitos protestos, né, e de lutas internas também, né, sobretudo, como era de se esperar, né, de grupos negros sul-africanos que queriam, né, a igualdade de direitos, o que não existia no apartheid. No apartheid, se você era branco, você tinha todas as proteções que uma democracia moderna ofereceria. E se você era negro, você basicamente levava a vida com uma casta inferior. Inclusive, essa separação se estende às relações pessoais, né? Você não podia, por exemplo, casar com pessoas brancas e outras coisas nessa linha, né? Como já disse, alguém já disse, não lembro quem, né? A África do Sul, nesse tempo, era a coisa mais próxima do que a gente poderia ter na vida real, né, do que seria um regime nazista, se os nazistas tivessem vencido a guerra. Tirando a questão do genocídio em massa, o que diz respeito à discriminação e à opressão mesmo, violenta, inclusive, de uma grande parte da população por razões raciais, isso tudo estava muito bem representado na África do Sul. E em outros lugares também, mas na África do Sul talvez fosse onde isso era parecia com mais força, de forma mais evidente. E o Tutu, né, que era negro, e se tornou, né, um religioso anglicano, da igreja anglicana, a igreja na Inglaterra, né, se tornou uma das vozes que protestavam contra isso, de várias maneiras, inclusive fazendo pressão, né, para que outros países impusessem sanções ao regime sul-africano. No fim das contas, né, no final dos anos 80, início de 90, o regime começou a decair, aberturas foram feitas, né, Nelson Mandela, que viria a ser o grande líder, né, do Congresso Nacional Africano, que era a maior organização dos grupos negros, foi libertado da prisão depois de quase 30 anos preso e veio se tornar presidente. Então a África do Sul entrou numa outra fase, uma fase bem difícil, porque afinal, depois de quase meio século vivendo no regime do apartheid, havia muitas feridas abertas, havia muitas injustiças a corrigir, havia muita violência para tentar reparar, muita dor acumulada, né? De um lado você tinha uma população branca que parte da qual concordava com a abertura, mas outra parte certamente estava bem assustada com o que seria o futuro, já que eles tinham se beneficiado de um regime muito violento e injusto, e agora eles estavam realmente na condição de minoria, no sentido clássico de que, se tornando realmente uma democracia, né, a África do Sul tinha uma população majoritariamente negra, agora a vida tinha virado. Como é que seria isso? E havia, do lado dos negros, né, que tinham sofrido durante tanto tempo, havia, além das injustiças a reparar, né, das sequelas, nenhuma sociedade vive desse jeito por tanto tempo, sem muitas sequelas, mas também havia muitos rancores, havia muita raiva acumulada, né, havia muitas contas a acertar ali. E como é que se faria essa negociação? E o Tutu, ele se inspirou, né, e o Mandela também, né, nessa fase. Mandela já tinha sido guerrilheiro, depois aderiu à não violência. Eles se inspiraram, em parte, no Gandhi, né, o grande líder indiano, mas que, na verdade, começou a carreira na África do Sul, entre a comunidade imigrante indiana na África do Sul.
que depois ele foi para a Índia como líder ativista. E o Gandhi, ele tinha um preceito, uma ideia que é muito interessante, eu recomendo a todo mundo ler os livros do Gandhi. Tem alguns publicados, né? Eu recomendo a autobiografia dele. Autobiografia, Minha Vida e minhas Experiências com a Verdade. Esse é o seu nome do livro. Tem aqui, em português. E ele dizia o seguinte, que a não violência, dizia Gandhi, era uma maneira de libertar não apenas os oprimidos, aqueles que sofrem uma injustiça, mas também liberta o opressor. Porque ele dizia que a situação de injustiça, a situação de opressão, ela não faz mal apenas àqueles que sentem o choque imediato, né? O chamado oprimido. Ela também oprime, mesmo que isso não pareça óbvio à primeira vista, o opressor, porque o acorrenta a uma situação injusta. E no caso da África do Sul, né, esse privilégio da minoria branca vinha junto com muita desconfiança, muito medo do que poderia acontecer se um dia eles perdessem o poder, porque eles eram minoria, né? E se a gente for olhar do ponto de vista espiritual, isso faz mais sentido ainda, porque isso significava que as pessoas tinham que, muitas vezes, se viam na condição de, em nome desse medo, em nome da insegurança quanto ao futuro imaginado, se elas perdessem essa supremacia, esse domínio todo, elas se viam defendendo um regime que era profundamente cruel, era profundamente injusto. Impunha e produzia cada dia uma quantidade imensa de dores sobre uma quantidade muito grande de gente. Então, eles também eram prisioneiros daquele sistema todo, mesmo que muitos talvez preferissem a manutenção do sistema do que o seu fim, com medo do que poderia acontecer. Mas é um sistema cruel para os dois lados, né? Então, Tutu Mandela e vários outros, né, aderiram a essa lógica de que temos que libertar os dois lados. E como é que se faz isso? Alguns grupos negros africanos já tinham experimentado a violência, né, guerrilha. Mandela, quando foi preso, estava nessa. Mas depois eles viram que aquele não era o caminho. E optaram, então, atualizaram, né, a luta por outros meios pacíficos. E essa opção fez toda a diferença depois do fim do apartheid. E o Tutu, assim como Mandela e outros, foi um dos que ajudaram a criar as comissões de verdade e reconciliação. O que era isso? Eram uma comissão, né, ou comissões, que visavam a revelar as injustiças do apartheid, mas também promover a reconciliação, a unificação entre esses grupos da população. Digamos assim, não era negar o passado, não era esconder o passado, não é varrer tudo para debaixo do tapete, como se fazia, se faz ainda em outros países, o Brasil foi um deles, né, em que se cometem vários crimes em nome do poder do Estado, depois de ditaduras e coisas desse tipo, e depois que o regime cai, deixa-se tudo por isso mesmo. Não. Era reconhecer, sim, os crimes que tinham sido cometidos contra populações, indivíduos, grupos, mas também fazer isso com o espírito de que, olha, estamos juntos no mesmo barco, devemos olhar para frente. E isso conseguiu fazer com que tanto defensores e agentes do regime, do antigo regime, se unissem com aqueles que foram vítimas do regime para tentar restabelecer, né, a verdade. E isso permitiu à África do Sul não cair numa guerra civil, né? Bom, então, foi assim, né, seguindo esse caminho, que certamente não foi fácil, né, havia clamores por outros tipos de acerto de contas, que o Tutu ajudou, né, a tornar a África do Sul um país um pouco melhor. Ainda tem muitos problemas,
certamente, como qualquer país, né? Mas poderia ter sido muito pior. E por isso ele se tornou também uma figura tão conhecida mundialmente, como um exemplo moral, né? E partiu agora, né, esse fim de semana de Natal, aos 90 anos de idade, né? E uma coisa que deve ser dita a ele, né? Não era uma coisa de fla-flu. Depois que o apartheid caiu, os governos que se elegeram como se esperava, né? Elegeram líderes, em sua grande maioria negros, inclusive os presidentes, mas o Tutu se tornou crítico do Congresso Nacional Africano, né, que era essa organização que ajudou a organizar a grande maioria dos ativistas contra o apartheid na África do Sul. E ele se tornou um grande crítico dos novos governos, porque entendiam que eram governos que estavam, na verdade, favorecendo a elite, não estavam promovendo o benefício do país como um todo, como era a esperança quando o apartheid caiu. Ou seja, tinham defeitos também, como também ele dizia, né, que às vezes ele preferia o governo do apartheid sob certos aspectos, porque do apartheid todo mundo só esperava coisas ruins, mas dos governos sob liderança negra, no Congresso Nacional Africano, eles já tinham nascido de uma esperança. E ele, então, não vendo isso, se tornou um feroz crítico. Então, na verdade, a questão dele não era que lado estava no poder, a questão é: governem direito, faça-se o bem. E por que eu estou comentando tanto do Desmond Tutu? Qual a relevância dele para o nosso estudo aqui? A relevância dele é justamente essa questão da fraternidade, do amor em prática, não sectário. Ele era contra o apartheid? Era, claro, porque o apartheid era o cúmulo do sectarismo. É um sectarismo baseado em uma coisa tão arbitrária quanto a cor da pele das pessoas, né? A cor da pele determinava que direitos você tinha ou deixava de ter, e de fazer de uma forma mais terrível possível. E ele foi contra isso. Mas quando esse sistema caiu e os governos subsequentes começaram a errar, ele também apontava: vocês estão errados. A cor da pele não era mais um fator. O que era fator, na verdade, era a injustiça em um sistema e em outra. Claro que uma democracia é muito melhor que um apartheid, óbvio, mas também tem os seus problemas. A moral não deixa de valer de acordo com quem está no poder. Bom, então, a lei moral é uma só. A justiça não deixa de ser justiça, ou a injustiça não deixa de ser injustiça, por conta das circunstâncias de que lado está no poder. E nisso, o Tutu, ele era profundamente humanista, ou seja, ele está preocupado com o ser humano. Ele não está muito preocupado com a cor de partido, a cor de bandeira, a cor da pele. Ele está preocupado com o conjunto. Esse é o perigo do sectarismo. O sectarismo é quando a gente confunde a essência das pessoas, aquilo que é o mais importante nelas, para a gente que é espírita seria a condição do espírito imortal, com aspectos que são puramente circunstanciais. Uma pessoa, um espírito, não é a cor de sua pele quando está encarnado, não é a sua nacionalidade quando está encarnado, não é nem mesmo a sua religião ou a sua preferência política quando encarnado. Ele é um espírito. E como todo espírito, sendo semelhante ao nosso, ele tem seus direitos e deveres como espírito. Essas circunstâncias, elas são passageiras. Né? São passageiras. Não é que elas não possam ter importância num certo contexto. Se você é brasileiro e vive no Brasil de hoje, isso te impõe, né, certas obrigações, certas circunstâncias, condições de vida, né, que são relevantes enquanto a gente está aqui. Mas é uma importância relativa, transitória. Eu não posso tomar isso com a minha essência. Eu não sou brasileiro, eu estou brasileiro. Eu não sou um homem, né? Eu estou
um homem, numa próxima vida, eu posso vir encarnar, né? Como uma mulher, como já devo ter encarnado tantas vezes. Assim como vou encarnar em tantos outros países, vou encarnar uma série de condições de vida diferentes. São circunstâncias, não são a essência. O sectarismo é quando a gente confunde isso que é essencial com o que é circunstancial. Fazemos com que o circunstancial pareça essencial. Dividimos o mundo nisso. E geralmente numa divisão maniqueísta. O meu lado é bom, aqueles que são como eu são bons, são dignos de direitos. Os outros, que não são do meu grupo, seja lá qual for o critério desse grupo, não são bons. E, às vezes, são inimigos, são maus. Isso é o sectarismo. E isso é um perigo, porque em nenhum momento, nem Jesus, que é o nosso professor maior, nem a doutrina espírita, que esclarece para nós na modernidade de forma mais completa os ensinos de Jesus, endossam essa visão de mundo. Ela seria extremamente perigosa. É a visão, por exemplo, dos fariseus da época de Jesus, que ele tanto criticava, que ele tanto combatia. Era a visão daqueles que veem apenas o meu grupo, ou os seus aliados e os outros. Quando, na verdade, o que Jesus vem ensinar é total todo mundo no mesmo barco. Somos todos filhos de Deus. Todos estamos em processo, espiritualmente. Nenhum de nós é uma obra pronta e acabada. Nós estamos em fluxo, aprendendo. Seja lá em que ponto estejamos na nossa trajetória, né, ainda temos uma caminhada até chegarmos à perfeição. E cada um está num ponto. Mas o que eu sou hoje não é o que eu fui ontem. E o que eu serei amanhã não é o mesmo ponto em que eu estou hoje. Então estamos todos progredindo. Uns mais à frente, outros mais atrás, cada um no seu ritmo. Qual é a relevância disso para nós, como espíritas? Bom, na verdade é uma reafirmação do básico, né? Os americanos têm essa expressão back to basics, de volta ao básico, quando a gente precisa revisar os fundamentos de alguma coisa. Nós estamos, estou gravando aqui, em fins de 2021. Em 2022, no Brasil, por exemplo, teremos eleição, que é uma época muito fértil para sectarismo, para divisões de todo tipo. E nos últimos anos, para além das divergências puramente políticas, a gente também começou, às vezes, a aderir a um sectarismo também de ordem moral. As posições políticas passaram a ser associadas a posições morais muito fortes. E algumas pessoas, nessa era de redes sociais, né, começaram a se deixar levar, né, por uma retórica muito apaixonada, uma visão muito agressiva, e que, na verdade, ajudam muitas vezes, a envenenar o nosso coração quanto à relação com os nossos semelhantes. Por isso o título, né, Tempos de Divisão. Estamos vivendo tempos de divisão. Como acontece, vez por outra, na história, em tantos países, não é só aqui. A gente olha para os Estados Unidos, a gente olha para a Europa, a gente olha para várias partes do mundo. Né? Isso acontece, às vezes de forma até pior do que aqui, mas aqui para a gente estamos mais uma fase de divisão. E essas divisões podem ser muito perigosas quando a gente perde a perspectiva do que elas são. Não é que não haja divergências, não é que não haja pontos a discutir, não é que o conflito não possa ser útil para a melhoria das condições de vida da população. Não se trata de negar isso, mas sim de atentarmos, sempre voltando ao básico, de como podemos fazer isso de uma maneira sempre focando, visando a fraternidade e não nos deixarmos arrastar demais pelas paixões sectárias, pelo espírito de nós versus eles, pelo espírito de guerra com o próximo. Porque quando a gente acredita que está realmente em guerra com o próximo, a gente se deixa levar ou pode passar a justificar coisas que estão em conflito
com a moral, a ética, ou, falando mais fortemente, com a própria lei divina. Quase todo mundo que comete atrocidades acha que tem boas razões para fazer isso, né? Os criminosos de guerra, os obsessores, que são uma realidade mais próxima da gente. Então, a gente sempre racionaliza as atrocidades, né? Todo mundo tem um bom motivo para fazer o que faz, seja lá o que for isso. E isso acontece porque a gente acaba acreditando que os fins justificam os meios. E esse é o perigo de acreditar na retórica de guerra. Guerra política, guerra cultural, o que for. A retórica de que estamos cercados de inimigos terríveis e que a única maneira de nos preservarmos é adotarmos métodos drásticos. E aí entram várias coisas, desde a violência física até a violência retórica, violência simbólica, violência moral. Isso tudo se justifica, porque é tudo por um bem maior. Até os nazistas na Segunda Guerra, se alguém fosse perguntar, diriam, se fossem pessoas convictas, né, que estavam agindo pelo bem maior. E isso é um risco. Porque na nossa cabeça, na nossa psicologia, nós tendemos a justificar tudo que a gente faz. A gente racionaliza, a gente encontra motivos para fazer aquilo. Porque senão ninguém aguenta. A gente precisa acreditar que estamos fazendo algo pelo que é positivo. Porque senão a gente não aguenta, a gente entra em conflito, né? E às vezes a gente erra quanto a isso. Nós nos iludimos, podemos fazer o mal achando que estamos fazendo o bem. Por isso a importância de observarmos também uma coisa que Gandhi também dizia. O caminho é a meta. O que isso quer dizer? Os meios fazem parte do fim. Os meios que a gente escolhe para alcançar um objetivo já fazem parte do próprio objetivo. Então, se queremos fazer o bem, mas optamos por ferramentas, por meios maus, se queremos, por exemplo, alcançar a justiça e a paz, mas optamos para alcançá-las pela violência e a injustiça, o fim já está comprometido. Nós já desvirtuamos, corrompemos o fim. Os meios escolhidos também são muito importantes. Se nós olharmos pela ótica espiritual, mais ainda, o espiritismo, vale lembrar, ele se baseia no cristianismo. Se pretende uma atualização do cristianismo. E o cristianismo foi fundado por alguém que morreu torturado numa cruz e fez isso por não recuar em suas convicções, mas também ensinando os outros a não temerem o sacrifício. Porque na ótica cristã, e por conseguinte na ótica espírita, é melhor sofrer uma injustiça do que cometê-la. Isso não quer dizer que devamos optar pelo quietismo, pela neutralidade. Eu não vou me meter nessas questões, vou falar desses problemas que estão acontecendo, porque não me dizem respeito, etc. O Tutu tinha uma ótima frase sobre isso também. Ele dizia que se você testemunha uma situação de justiça e se declara neutro, você está, na verdade, tomando partido do opressor. Tinha uma outra frase que ele usava, né? Se você vê um elefante pisando no rabo de um rato, a sua opção pela neutralidade não vai pegar muito bem aos olhos do rato. Então, basicamente, ele quis dizer ele era um cristão convicto. E, no entanto, não se absteve das lutas de seu tempo. Mas ele fazia isso sem se deixar contaminar pelo ódio. E é claro que nem sempre essa é uma opinião popular. Quando as paixões estão muito excitadas, às vezes a gente se deixa levar por quem grita mais, porque quem defende fazer acontecer, né? Quem defende soluções rápidas, drásticas.
e nem sempre percebemos que essas opções rápidas e drásticas nem sempre funcionam, em primeiro lugar, e mesmo quando elas parecem funcionar, às vezes elas têm consequências que só vamos perceber depois. E por isso o caminho do amor, da justiça pelo amor, pode ser tão difícil. Porque, por exemplo, uma opção não violenta significa você ter tanto respeito pelo outro que você, não importa o que aconteça, opta por excluir, né, tudo que possa ferir, fisicamente falando, né, o outro do jogo, por manter-se aberto ao diálogo. E uma série de outras orientações, né, que Gandhi sistematizou melhor e depois foram desenvolvidas, por exemplo, por Martin Luther King nos Estados Unidos, o Mandela, e o Tutu também, na África do Sul, entre outros, e que seria, a gente teria que dar um curso para falar disso, né, não caberia numa palestra, mas que basicamente dizem o seguinte: moralidade também é importante, mesmo quando você está tratando de questões políticas e sociais no nível maior. E isso não deve ser esquecido. Trazendo isso para o nível mais individual, para o micro, que é o nosso assunto aqui, nós devemos sempre tomar cuidado, né, com os efeitos, né, que as brigas e conflitos do dia, que são naturais, né, podem estar tendo sobre nós. Lembremos que podemos ter divergências, sim, podemos ter atritos entre grupos, sim, isso acontece. Mas lembremos que, no fundo de tudo, estamos todos no mesmo barco. Assim como no tempo de Jesus, Jesus via judeus, seu povo, e gentios da mesma forma. Né? No fundo, a ética cristã é isso. Todo mundo é filho de Deus. O romano, o judeu, o gentio, o grego, como dizia Paulo, né, não tem mais escravo, nem senhor, nem homem, nem mulher. Na perspectiva espiritual, todo mundo é igual. E essas situações temporárias de que a gente nos reveste, elas devem ser sim corrigidas, elas não são desimportantes. Porque se a gente não pensasse assim, teríamos até hoje impérios. A gente pode dizer que não haja, né? Mas antes era a regra. Né? Você teria até hoje impérios dominados por pouquíssimas pessoas invadindo países para conquistar tudo, onde teria escravidão até hoje, estaremos mercantilizando seres humanos de formas mais piores ainda do que se faz hoje, em muito maior extensão. Então, devemos atentar para os meios e os fins, porque somos, no fundo, todos irmãos. E se a gente pensar um pouquinho no que isso significa, somos todos irmãos, quais são as consequências disso? Vamos levar isso a sério. O que isso quer dizer na prática? A minha relação com os outros. Isso implica muita coisa. Conflito? Sim, pode haver. Ódio? Não. O outro é um ser humano, é um espírito. Eu não tenho o direito de desumanizá-lo, porque ao desumanizá-lo, eu estou, na verdade, me preparando para praticar o mal contra ele. Porque ele deixa de ser uma pessoa com suas contradições, suas dificuldades, com seus pontos de semelhança em relação a mim também. Eu deixo de olhar para ele com empatia e passo a vê-lo como um objeto, uma ideia. O outro passa a ser o mal, de alguma forma. A gente pode dar o nome e rótulo que a gente quiser para isso, mas é isso que a gente faz ao desumanizar. Então não reduzamos as pessoas a rótulos, por mais que seja difícil às vezes. E isso me lembra um pouquinho, né, de uma... Isso me lembra um pouquinho... Bom, eu vou deixar para lá, eu ia falar de um livro que eu li, mas acho que não vem ao caso, né, e a gente já se estendeu consideravelmente. Então, eu vou terminar com uma exortação, né, um lembrete. Ano que vem, de novo, a maioria de nós, né, acessa redes sociais. Então, tomemos cuidado com aquilo que a gente propaga, aquilo que a gente compartilha, aquilo que a gente diz.
com o tom das críticas. Podemos fazer críticas, é importante que a gente faça. Tá? Eu, pelo menos, não entendo que entre os deveres do cristão esteja o do quietismo, do se omitir. Não. Há muitos problemas no mundo, e especialmente nessas épocas, né, de debate mais acalorado, né, a gente deve discutir propostas e maneiras de melhorar as coisas. Isso é importante. Mas procuremos fazer isso cristianizando a nossa atuação, ou espiritualizando a nossa atuação. Como a gente pode fazer isso? A maneira de Tutu, Gandhi, Mandela e outros, humanizando aquele que está, neste momento, digamos, na posição de divergente de mim. Às vezes na posição que é transitória, de meu rival, de meu oponente em um determinado aspecto. O oponente não é inimigo. E às vezes aquele que a gente vê como meu oponente, meu adversário, né, ele tem mais em comum com a gente do que a gente pensa. Às vezes ele está divergindo, ainda que enfaticamente, naqueles 2 ou 3 pontos específicos, mas no resto ele é muito parecido com a gente. Ele tem seus motivos também, como nós temos os nossos. Em algumas coisas pode ser que ele tenha razão e eu esteja do lado errado, né? Em outras eu posso estar certo e ele está do lado errado, mas quem nunca está errado em alguma coisa, né? E mesmo que a gente não consiga convencê-lo, ele vai ter seu tempo. Ele é um irmão também. Devemos sim atentar para que a gente não seja, dentro das nossas possibilidades de compreensão, um mau exemplo. Demos o nosso melhor. Lembremos que somos todos filhos de Deus, somos todos irmãos, temos nossas falhas, nossos limites, nossas incompreensões, nossas dificuldades, nossos pontos cegos, especialmente no que diz respeito aos nossos próprios erros, nossa tendência a não enxergá-los, ou não enxergá-los tão bem como enxergamos os do outro, né? E possamos pôr isso em prática. Como espíritas, a gente tem um conjunto de ferramentas e de orientações para errarmos bem menos do que a gente já errou no passado, né? O estímulo ao uso da razão, ao autoconhecimento, à reflexão. Vamos nos valer dessas coisas para o bem. E sejamos nós, então, um exemplo de como pôr isso em ação, de forma que seja útil para o grupo, para a comunidade em que estamos, mas também para nós. E não façamos dos atritos, das divergências, instrumentos da nossa própria perdição, nos acorrentando a ódios, nos acorrentando a ações moralmente duvidosas, mas sim nos oferecendo uma oportunidade de procurarmos a fraternidade, mesmo quando isso não é sempre muito fácil, mesmo quando isso é difícil. Eu entendo que a gente vive numa época que isso parece estar mais difícil, porque a gente se relaciona com as pessoas muitas vezes mais por telas do que cara a cara. Então é mais fácil eu estereotipar, esperar o pior de alguém que eu não estou vendo. Estou vendo uma foto, às vezes nem é da pessoa, nenhum nome, e um monte de palavras. Não ouço uma voz, não vejo um toque, não tenho a chance de chamar a pessoa de repente para, olha, vamos bater um papo, vamos conversar, quer tomar um café, né? De apagarmos as tensões. Então, cuidado com isso. Meditemos sobre como a gente pode fazer isso no nosso dia a dia, na nossa esfera micro mesmo, individual, e tenhamos esperança. Porque se tem uma coisa que o Espiritismo nos oferece, é a fé no futuro, é a confiança em Deus, a fé na providência divina. Ela é sempre o nosso primeiro e certamente o último recurso. E para aquele que tenta ser coerente com a justiça divina, o triunfo sempre chega. Às vezes não é rápido, às vezes não é nem nessa encarnação, mas a gente sempre estará do lado que vence, que é o lado do amor, da justiça, né, da confiança no progresso. Sejamos facilitadores disso em nossas vidas até onde a gente conseguir, até onde a nossa compreensão permitir.
mas nunca será uma opção de que a gente vá se arrepender. Ok? Então, vamos encerrar com mais uma prece. Senhor Deus, muito obrigado pela oportunidade de reflexão e nos ilumine, Senhor, para que possamos levá-la para nossas vidas, para o nosso cotidiano. Porque ali, no dia a dia, nas lutas que às vezes nem reparamos como lutas, que chamamos de rotina, é ali muitas vezes que os maiores embates se dão. Ajuda-nos, Pai, a sempre lembrarmos das lições básicas que Tu nos deixaste, através de Jesus, da doutrina espírita, de tantos outros mestres, e que possamos convertê-las em atos, em pensamentos, em palavras, enfim, até que nossa própria existência seja um reflexo dessas lições de amor, fraternidade, de busca do bem, que são a marca da evolução espiritual. Obrigado por tudo, Pai. Obrigado, guias amigos espirituais. E que a paz do Senhor esteja com todos nós. Assim seja. Até a próxima.